Bem, a princípio, não se trata bem de uma palestra, porque para que houvesse uma palestra, seria necessário que houvesse aqui um professor. E aí, discípulos ou estudantes. Não. O nome palestra foi apenas uma maneira de chamá-los, de convidá-los para esse encontro. É um encontro vivencial, onde a gente pode trocar algumas ideias. Ou melhor, trocar ideias pela vida. Penso, logo estresso. É um chamado. Penso, logo estresso é um alerta que eu trago depois de alguns anos convivendo não só na vida pessoal como profissional com o estresse. Então, o estresse eu trago como, no caso, o debate que se pode fazer aqui acerca disso é como uma maneira que a gente tem de evitar sermos cada vez mais dominados pela hegemonia do pensamento. Então, o recado que eu trago hoje é esse. Nós temos que atentarmos para o fato de que o pensamento, ele nos domina. E quanto mais você pensar, mais você vai se estressar. É como, guardando uma imagem de alguém que cai numa areia movediça. Então, quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Da mesma forma, quanto mais a gente pensa, mais a gente estressa. É simples assim. Simples, mas difícil de nós entendermos. Aliás, entender intelectualmente, todo mundo entende. Todo mundo sabe o que é que o estresse é capaz de fazer. Capaz de estragar as nossas vidas. Ele é necessário. O estresse é necessário. Mas chega um ponto em que ele pode prejudicar. E acaba prejudicando. O pensamento, ele é muito importante. Sem o pensamento, nós não estaríamos aqui. Não teríamos tomado as providências para nos reunirmos. Ninguém teria condições de localizar seus interesses. Não? É evidente que sem o pensamento não teríamos construído essa civilização, por mais estressante que ela seja, né? Mas daí, né? No entanto, nós esquecemos que o pensamento ele nos domina. Domina o nosso dia a dia e a gente não percebe. E isso prejudica nossa saúde física e mental, vamos dizer assim. Se é que se pode falar em saúde mental. A mente, ela é
um órgão. Ela é um órgão muito importante. Ninguém pode desfazer da mente. A mente é importante. É a mente que coordena todos os outros sentidos e a mente alimenta as necessidades do ego, a interação com o meio ambiente, com os outros. A mente é um órgão usado justamente para esse fim. Mas nós esquecemos que a mente é um órgão e nos confundimos com ela. É como se fosse possível a gente se confundir com o intestino. A gente se confundir com o nosso estômago, com o nosso pulmão. É ridículo. Então, por que a gente acha natural a gente se confundir com a mente? Por que a gente não trata a mente como ela é? Como um órgão, nos servindo do mesmo jeito que nos serve o pulmão, do mesmo jeito que nos servem os olhos. Por que a gente fica discutindo com a mente? Alguém acha natural, por exemplo, se discutir com os intestinos? Só que nós achamos isso natural. A gente acha que o pensamento, ele faz parte da nossa natureza, como se nós fôssemos capazes de pensar. E esse é a grande ilusão, a gente achar que a gente pensa. Ninguém é capaz de descartar a mente. Descarte a mente. Você pode? Penso, logo existo, não? Então, esse pensamento é a certeza que nós temos de existir. Bom, se eu penso, então eu existo. Sem o pensamento, então, ninguém existe. Bom, de certa forma, fazendo um trocadilho, até se poderia dizer isso. O pensamento, no sentido de ser um fator de nossa existência. Mas veja bem, existir é um termo, se a gente for se aprofundar, ele tem muito a ver com do grego, né? Se destacar. Nesse sentido, sim. Penso, logo existo. Que aí você estará dizendo que existe. Ou seja, que você se destaca. É como uma paisagem, um quadro, em que de repente uma parte do quadro se destacasse. Um alto relevo. Vocês já viram quadros assim. Só que você não é uma parte do quadro. Você é o todo. E o todo não pode se destacar das partes. É impossível. Então nós continuamos nesse processo de acreditarmos no pensamento. E ele nos convence. Estou certo? Sempre. A gente tem uma ideia,
fica bolando aqui projetos. Porque o ego não passa de um projeto se antecipando. O ego, vamos dizer assim, o ser humano, ele existe, sim. Ele existe porque ele acha que ele é aquilo que ele pensa que ele é. Então, há uma divisão entre aquilo que realmente é e aquilo que deveria ser, mas não é ainda. Então eu preciso ser aquilo que eu não sou. Essa é a luta nossa do dia a dia. É o tal do devir. O homem está sempre em luta para vir a ser alguma coisa que ele pretende seja melhor do que ele é. Ou melhor, do que ele pensa que ele é, mas não é. Então, quando você pensa que é o seu nome, a sua profissão, a sua conta bancária, as suas posses, aí você se confunde com uma coisa. Eu sou uma coisa. Mas a saída disso tudo é que, na verdade, você não pensa. Essa é a única saída nossa. A gente não pensa. A gente pensa que pensa. Mas a verdade é que os pensamentos são energias. O pensamento, a mente, vamos dizer assim, a mente mente o tempo todo. A mente mente o tempo todo. Mas você é a verdade por trás dessa mentira. Só que você se confunde com essa mentira. Você acha que você é esse organismo chamado mente. E aí? Quando você descobre instantaneamente que você não é os seus pensamentos, que você não é a tal mente, que liberdade. Essa é a única liberdade possível. É quando você sabe que você é e o pensamento é uma coisa. O pensamento, sim, ele pode pensar. O pensamento, para sobreviver, ele precisa pensar. É uma associação que não é livre, inclusive. É uma associação entre os pensamentos, um puxando pelo outro. Mas essa associação nunca é livre. Mas você é livre. Quando você percebe que os pensamentos não podem te comportar. Você já é livre. Você não precisa se livrar dos pensamentos. É tão sem lógica isso como o vento, né, que percorre o campo, como se de repente o espaço começasse a querer se livrar do vento. Ou como se o oceano quisesse se livrar das ondas. Não tem sentido. E o pensamento? Pensamento, para sobreviver, ele cria a imagem do pensador.
Vocês já viram, né, aquela imagem do pensador de Rodin? O cara o tempo todo assim, pensando. Uma imagem muito boa isso. Esse pensador, ele é criado pelo pensamento. Não é que o pensador cria o pensamento, é o contrário. Essa imagem de pensador é que é criada pelo pensamento. É mais ou menos, fazendo uma comparação, você segurando uma vela num lugar escuro e você colocando a sua mão, posicionando a mão em círculo, devagar. Talvez você não perceba. Você vai aumentando a velocidade o que você movimenta e você tem aquela ilusão ótica de que é um círculo, uma coisa só. Ou como na filmagem, várias fotografias, não é isso? Independentes, mas quando o movimento é muito rápido, dá a impressão de que é um filme só. Aí, essa imagem de pensador, ela é alimentada todos os dias pelo repetir das nossas historinhas. A gente conta as nossas histórias todos os dias. Eu sou fulano de tal, trabalho em tal lugar, sou casado, sou solteiro, tenho filho, tenho umas posses, etc. Tenho os problemas, e sem esses problemas você não seria ninguém. Você tem que ter uma referência. Aí o pensador, ele vai e cria o futuro. Senão ele não pode sobreviver. É o tal do vir a ser. Então, ele cria a ilusão do futuro. Senão, desequilibra toda a sequência. Eu preciso realizar aquele projeto. Eu preciso conquistar tal coisa. Eu preciso me livrar de tais problemas. E ele fica ganhando tempo. O pensador, ele fica ganhando tempo. O tempo todo. Que ele cria, inclusive. E esse futuro é uma ilusão. Ninguém aqui conseguiu chegar no futuro, tá certo? Ninguém. O futuro, ele é alimentado pelo passado, pelo arquivo, pela memória. O combustível do futuro é a memória. Sem o passado, que ficou, que nós estamos querendo superar de alguma forma, uma fuga espetacular, a gente vai para o futuro. Maravilha. Estou livre daqui. Eu estou recordando aqui. Só que em vez da gente olhar o futuro como se olha à frente, um para-brisa, a gente fica olhando para o retrovisor, olhando o que já passou. Então, o que move o futuro é o passado. Então, essa memória é que fertiliza o terreno para o que eu preciso conquistar, o que eu preciso alcançar. E o aqui e agora? O que é? Não passa de um corredor polonês.
Não passa de um estorvo. Uma porta. Abre essa porta, eu preciso passar. Estou sufocado. Eu preciso ir para o futuro. Isso aqui já encheu o saco. Aqui não tem nada o que conquistar. A gente não se prende a nada. A gente fica em busca de coisas. Então, aqui e o agora, que é a única coisa entre aspas, que é a única maneira que a gente tem de ser, a gente despreza. A gente prefere existir. Existir é mais fascinante. Olha lá o futuro. Vou tentar alcançar. O passado. Então, exprimidos entre passado e futuro, a gente acha que vive. Mas isso é vida? Então, dá pra gente lembrar aquela frase, né? Se ouvir a ser, eis de volta a questão. Então, precisamos escolher entre ser ou existir. Aliás, nem é possível escolher, porque ser é uma coisa que você não pode deixar de ser. Você é. Está lá em Delfos, no templo de Apolo. Você é. Você não pode dizer eu não sou. Mas você pode sentir, você pode não só saber, mas sentir, que é mais importante. Que existir é secundário. Que pensar não é o essencial. Não é o essencial. Mesmo porque você, como eu já falei, não pensa, não tem condições. Você pode escolher apenas confiar no pensamento. O pensamento me convenceu realmente. Isso você pode fazer. Mas uma garota ali me perguntou ainda agora há pouco, o senhor vai nos ensinar como controlar o pensamento? Uma criança. Mas nós não podemos controlar o pensamento. Aliás, só mesmo um pensador tem essa ideia de querer controlar o pensamento. Um absurdo. Mas nós podemos ver o quanto o pensamento nos controla. Isso sim, a gente pode fazer. A cada momento, a gente pode perceber como nós somos escravos desse jogo. Agora, se você descobre isso e sente isso dentro de você, as coisas começam a mudar. Você, poxa, então eu não sou um objeto. Não sou um objeto. Eu sou. Então, se você é aquilo que é e não aquilo que pensa que é, você é livre. Você tem que escolher entre imaginar que você seja
alguma coisa, ou alguém, ou então viver o pano de fundo de tudo isso, né? Ou seja, o que está atrás de toda essa história. Mas nós amamos as nossas histórias. Nós achamos as nossas histórias muito importantes. O que seríamos nós sem as nossas histórias? Sem elas, o que eu seria? É o nosso modo de pensar. Mas, sem essas histórias, tudo fica mais fácil. Tudo flui de uma maneira, não dá para expressar. Essa imagem que a gente tem de fazedor, eu faço, eu sou capaz de fazer. Essa imagem de fazedor é que faz a gente, essa coisa toda que está acontecendo no mundo, guerras, assassinatos, roubos, poluição e o estresse, porque nós achamos, e o ego fica satisfeito nisso, infla, quando a gente acha que eu consegui fazer tal coisa, tal projeto, realizei, ou pretendo fazer alguma coisa nesse sentido, aí você se acha. E essa imagem do fazedor, ela é bem aproveitada pelo ego. Ele enfatiza bastante a necessidade de se manter nessa ilusão. Sem essa ilusão ficaria bem difícil manter a nossa civilização. Mas não adianta você querer, não, eu vou deixar de pensar. É impossível. Porque não é você que pensa. Você não tem nada a ver com o pensamento. O pensamento é uma coisa importante, é energia. Precisa continuar. Como o vento precisa soprar. Não tem como você prender o vento aqui dentro. Não quero que entre mais o vento aqui dentro. O ar, oxigênio. Você morre. Não há como parar de pensar. Mas você pode ver que só o fato de você sacar que você não é ele, que não precisa tanto dele, fica tudo fácil, porque o pensamento vem e facilita a tua vida de uma maneira fantástica. Você é capaz de construir coisas maravilhosas com o pensamento. Mas quando esse pensamento, você apanha ele para você, como se fosse isso possível, não, esse pensamento é meu. Há uma conclusão. Se formula uma conclusão, aí entra a mente. Aí que entra a mente. Bom, então eu já posso definir o que está concluindo. Estou concluindo que a vida é isso e não aquilo, como o outro fala. Então você se separa do todo. Você
você diz para si mesmo: não, eu é que estou pensando tudo isso. Sou eu o pensador. Então essa imagem do pensador é que causa todas essas atribulações em nossas vidas. A gente não... É mais ou menos como a história daqueles macacos, né? Que colocam a mão na botija, né? Aqueles buracos para pegar a banana. O caçador sabe que ele não vai conseguir tirar a banana dali. A banana é maior do que o buraco. E o caçador vem e pega o macaco, porque o macaco não abre mão da banana. Não, eu sou o que eu penso. Então, vamos sofrer. Se você acha que você é o que você pensa, então abrace o sofrimento. Mas se você acorda, não, realmente eu não sou aquilo que eu estava sonhando essa noite. Não sou aquilo que eu estava sonhando essa noite. Pesadelo. Muita gente tem dificuldade para isso. Para abrir mão de um sonho. E acaba tornando a coisa um pesadelo. Então, se você quiser continuar se estressando, continue confiando na mente. Mas se você quer uma saída para todo esse sofrimento, descarte a mente. Aí alguém pode perguntar: e como fazer isso? Você caiu na armadilha. Você já está querendo achar um jeito de descartar a mente. Adivinha quem é que está por trás disso? Pois é. Não há meios racionais de você se livrar da mente. Mesmo porque você não precisa se livrar dela, ela é útil. Mas, eu preciso me livrar daqueles pensamentos negativos. Como se de repente você tivesse pensamentos positivos. Pensamento positivo e pensamento negativo são apenas polos da mesma coisa. O poder do pensamento positivo. Bobagem. É enganação. A esperança é a última que morre. Por quê? Porque antes ela nos mata. Porque tanta expectativa não nos dá a opção de viver. Não, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Meu pensamento é positivo. Está jogando energia fora. Nós precisamos aprender entre aspas, a perder tempo. Nós vivemos, entre aspas também, isso não é vida, as nossas pretensões é apenas de ganhar tempo. Não, amanhã eu resolvo isso. Amanhã vai ser melhor. Hoje depois eu me entendo. Você não precisa descartar os pensamentos. Mesmo porque se você tentar, eles vão acelerar. O barulho vai só aumentar. E não caia na armadilha do racionalismo, de achar que o pensamento, você pensando,
você é capaz de se livrar do pensamento. É um labirinto, não tem saída. A razão é um labirinto. Onde quer que você vá pelos corredores, eles vão te levar sempre à parede. Não tem saída. O pensamento é uma parede transparente, um passo à sua frente. Se você for buscar o pensamento uma maneira de se livrar dele próprio, é como limpar sangue com sangue. Não tem como. Alguma coisa está atrapalhando o nosso modo de viver. E essa coisa é essa crença no pensamento. É essa crença no pensador. Agora, o que pode nos livrar do pensamento, do sofrimento, é saber que ele é opcional. A dor não, a dor é inevitável. Nós temos dores aí de todos os tipos. Não tem como evitar a dor. Temos como contornar. Existem analgésicos, existem calmantes. Bem, mas dá para a gente contornar. Agora, o sofrimento não é obrigado. Não é obrigado nós termos o sofrimento. Basta nós não nos identificarmos com a dor. Não elegermos aquela dor como minha dor. Aquela dor é minha. Essa proposta de querer acabar com o sofrimento, com o estresse, usando mais estresse, não tem como. Então eu acho que a gente podia parar para... Não é parar para pensar, parar para não pensar. E como é que é isso? Não tem como. Ah, vamos fazer meditação. Como se meditação fosse sentar de pernas cruzadas, olhos fechados e cantar mantras, fazer mudras, pujas e outras coisas mais, oferendas, louvores. Isso não é meditação. Isso, não vou dizer que não seja bom, para quem gosta, é interessante, bom. Como também não vou dizer que seja mal outros artifícios, como antidepressivos, calmantes, analgésicos, shoppings, carros do ano, músicas. Tudo isso é interessante. Tudo isso faz parte do jogo. Dá para passar a hora. Mas a verdadeira meditação, ela não marca encontro. Não precisa acender velas ou se isolar do mundo. A coisa de querer... fiquei 10 minutos, 2 horas meditando. Quem estava conferindo o tempo? Alguém estava conferindo o tempo. O eu estava lá, conferindo o tempo. Então não houve meditação. A meditação está além do tempo. Tempo é busca, é enganação,
Ah, vou marcar um encontro com a paz. Seria bom, né? Mas o fato de você saber que existir é só por algum tempo, que felicidade quando você descobre que antes de existir, eu sou. Vigília. Alguém chamou esse nome. Vigília. É a capacidade que você tem de viver, de ser, sem interpretar isso, sem ficar querendo modificar isso, ou querendo perceber isso. Eu sou. Então você é. Não tem como negar. Aí vem o ego e começa nos artifícios, né? Eu sou isso, sou aquilo, sou mais do que fulano, sou menos do que Beltrano. Eu preciso agir de certa forma, eu preciso andar, eu preciso falar, eu preciso fazer os rebuscados. Se você for olhar o ego, vamos dizer, estou aqui só fantasiando. Se você for olhar o ego por trás, você vai ver escrito: como estou dirigindo. Como estou dirigindo? Igual esses veículos, ônibus, principalmente. E quem colocou aquela frase ali foi o superego. O superego é, portanto, o seu arquivo maior, e que oferece a você a chance de se revoltar ou não, obedecer não aos ditames dos seus arquivos de memória. O dedo em riste que aponta para você quando você tenta desfocar daquilo que foi ditado para você seguir. Muitas das vezes isso vem da infância, lá embaixo, lá atrás. As imagens são carregadas desde aquelas épocas e que vêm dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos líderes religiosos, políticos, das pessoas mais íntimas. Isso tudo vem em cima de você. E isso é que cria tal sociedade. Aí você vai se conformando com aquilo. E também pode se rebelar contra aquilo, seguindo outros padrões. Não importa, dá tudo no mesmo. Dá tudo no mesmo. É o ego querendo se promover. Então, se você começar a partir de então perceber a mente como uma mentira, essa luz não precisa brigar com a escuridão. Você acende uma vela e não precisa expulsar a escuridão. Já disseram isso. Só o fato de você ver que você não é um objeto é a sua liberdade.
não precisa buscar a liberdade. Não precisa... eu preciso ser feliz. O fato de você precisar ser feliz já mostra que você não é feliz. Não, eu preciso ser mais feliz. Não. Ou você não é feliz. E essa felicidade, no caso, é uma busca, é um sucesso que você busca em qualquer um dos setores. E essa busca, ela não vai deixar você em paz. Porque você está negando o que você é em troca de um objeto. Eu preciso ser. Eu preciso existir. Enquanto eu não conseguir aquilo que eu desejo, eu não sou nada. Eu não posso ser feliz. Não posso. Desgraçadamente, é frustração. A minha vida é uma frustração, porque eu não consegui ainda o que eu quero. E é nessa enganação que prossegue a nossa luta para se negar. Nós nos negamos. Aliás, nós achamos que nos negamos, porque na verdade nós não estamos nos negando, porque nós não somos aquilo que nós imaginamos que nós somos. Aquilo que nós imaginamos que nós somos é a conversinha que a mente fica nos ditando. A serpente, né? Aí nós precisamos saber. Nós precisamos ter certeza das coisas. Eu preciso de segurança. Segurança é fundamental. E aí nós corremos atrás da segurança. Eu preciso saber quem eu sou. Aí você faz análise, procura fazer, descobrir a busca de si próprio. Aí você vai fazendo, vai só alimentando as histórias. Porque você não vai se achar num livro. Não vai achar em nenhum texto. Porque você não é aquela confusão toda. Meu Deus. Você não é aquele emaranhado todo de palavras, conceitos, ilusões, artifícios. Aquelas todas são histórias que você conta para você mesmo. Você conta essas histórias e fica embevecido, se perde, acha aquilo tão interessante, tão bonito. E ai de você se não achar, né? Aí você vai se achar um nada, esquecendo que você é o todo. Que você não é nenhuma dessas partes. Mas você não se conforma. Não. Eu preciso vencer, eu preciso conquistar, eu preciso pensar. E continua pensando. E quanto mais você pensar, mais você vai continuar pensando. Porque é tão bom. É um vício. É o maior vício de todos. E é o pai de todos os vícios. O pai de todos os outros vícios que você imaginar. É o pensamento. Que é bom pensar. A gente não pode se livrar disso. É uma coisa que não dá para você ficar sem pensar. É um jogo bom, divertido, só que é um jogo, né? E o jogo custa caro. O mestre Papaji costumava contar uma história muito interessante que o camarada, ele
ele trabalhava com joias. Então ele tinha um diamante, comprou um diamante e teria que levar aquele diamante em outro local, lá na Índia. E ele pegou o trem, mas ele percebeu lá na estação que tinha um ladrão de olho nele, um ladrão famoso também lá no local. Não me lembro bem o local da história. E ele percebeu que o cara queria pegar o diamante dele. Então ele entrou no trem, já ficou preocupado, e o sujeito de olho nele, olhando todos os passos, o sujeito era um profissional, não perdia nada. E disse que quando o trem ia passando, me parece que num túnel, coincidiu do cara ir no banheiro. E quando ele voltava do banheiro, o outro se esbarrou com ele no corredor e pediu desculpas. Tá? E eles voltaram para a cabine. E aí passaram não sei quantas horas, ou mais de um dia de viagem, e ele mal conseguia dormir, preocupado onde estava o diamante, onde o cara escondeu o diamante. Passou o tempo, chegaram na estação de destino. Quando eles desceram do trem, o ladrão, nessas histórias o ladrão tem ética, né? O ladrão chegou para ele e falou: olha, você sabe quem eu sou, tá? E terminou, tudo bem, tranquilo, não vou mais tentar lhe roubar, mas eu só, uma questão de orgulho, né? Que eu sei perdendo. Eu queria saber onde foi que você escondeu esse diamante que eu procurei tanto. E ele falou: ah, tá. Se é assim, terminou, e abraçou o cara e aproveitou e tirou o diamante do bolso do cara. Ele falou: olha, o único local que eu poderia esconder o diamante era dentro do seu bolso, que era o último lugar que você iria procurar. Esse diamante é precioso, mas nós estamos sempre buscando esse diamante em outro bolso, em outros locais. Tem uma história também antiga que tem muito a ver com essa que eu acabei de contar. Que é uma história, tá? Que Deus chegou para o conselho lá no céu, seus conselheiros, e perguntou: gente, eu queria que vocês me dissessem aonde eu poderia me esconder do homem, porque eu já não aguento mais tantos pedidos, tantos louvores, tantas promessas. O homem não me deixa em paz. Eu preciso de paz. Eu preciso de um lugar onde eu possa me esconder do homem. Aí os conselheiros disseram, o chefe dos conselheiros disse: olha, nós vamos pesquisar isso para o senhor, e o senhor volta amanhã. Quando ele voltou, os conselheiros chegaram a um ponto, né? E disseram: olha, nós conseguimos um local onde você possa ter a sua paz. Deus duvidou e disse: possível? Eu já me escondi nos confins do universo e não te vejo? Lá eu via o homem cantando, pedindo, rogando, implorando.
Não, mas esse lugar o senhor pode ficar tranquilo, que ele não vai lhe procurar nunca. O senhor vai se esconder no coração do homem. No coração do homem. Lá ninguém vai lhe perturbar. Porque lá ninguém procura. Então esse diamante é o daquela primeira história, é o coração dessa segunda história. Não o coração físico, o lugar onde todos os pensamentos morrem e onde nasce a intuição. Que nós estamos caminhando para a intuição. O pensamento é alguma coisa que vai com o desenrolar desse terceiro milênio. O pensamento ele vai começar a ser notado que ele não é essencial. Ele vai começar a perder os seus valores. Porque vem aí a intuição. E a intuição é como um pensamento em jato. É um pensamento que não fermenta. Como o pensamento de, por exemplo, será que eu vou perder o trem? Será que aquele dinheiro que investi nas bolsas de valores, será que... Esse é o pensamento que fermenta. Agora, o pensamento que diz, não, eu vou colocar o dinheiro na bolsa de valores e tal, é um pensamento em jato. Ele vem, não, eu vou investir numa loja, fazer tal coisa assim. É um pensamento que vem em jato. Esse pensamento, se ele não vem contaminado, é uma intuição interessante, eureka. Mas o pensamento que diz, será que vai dar certo? Não há de dar certo. Esse é o pensamento que fermenta. É o estorvo da nossa alma. É o desequilíbrio. É o desequilíbrio. A gente precisa encontrar o diamante. A gente precisa sorrir para os pensamentos. Saber que o pensamento é um amigo ou um inimigo, dependendo do que a gente queira fazer com ele. Dependendo do que a gente queira fazer com ele. Mas ele é um objeto. Ele não é você. Não se confunda com nenhuma coisa, com nenhuma das conversas que a mente te ofereça. Se você puder se livrar dessas conversas, você vai se livrar de tanta coisa. Você vai se livrar de transtorno obsessivo compulsivo. Você vai se livrar de depressão, pânico, de tanta coisa. E não vai precisar tomar antidepressivo, calmantes, benzodiazepínicos ou não. Não vai haver necessidade disso, porque você não é aquilo. Você não é aquela bagunça. É como se de repente você quisesse entrar numa dança, numa dança de maluco, vamos dizer assim, e se procurar ali dentro. Onde é que eu estou? Onde é que eu vou? Nada disso. Preciso é, portanto, que cada um de nós percebamos que a felicidade, ela já é. A felicidade, ela já faz parte da vida. E que o sofrimento é só uma opção.
apesar das dores que são inevitáveis. Então a paz é esse pano de fundo de todo esse desenho animado que a gente, como diz um outro mestre, brincando com o sofrimento, ele diz o seguinte, que o sofrimento não é isso que a gente entende, porque enquanto o rio está fluindo, a tela não está molhada. Entendeu? Você está vendo um filme, está aparecendo lá uma guerra, alguma coisa assim, ou mesmo na televisão, né? Você vai, troca de canal, nós pensamos que é o cérebro, né, que coordena. O cérebro, ele está preparado para manejar os pensamentos, mas não é o cérebro que cria os pensamentos. O cérebro é uma máquina. É como um rádio. Vamos comparar. Ele recebe as emissões do som. E ele passa isso para a gente. Mas você pode mudar o dial. E ele vai transmitir outras músicas, outras notícias. Não foi o rádio que criou. Ele apenas está transmitindo o que chega a ele. E o cérebro, ele está incluso na mente. O cérebro é uma coisa material, como a mente também é material. A mente não é espiritual. A mente é uma matéria, só que menos densa do que o cérebro. Assim como esse vento, esse ar refrigerado é menos denso do que essa mesa. Mas o mais importante que você falou no final é a busca do diamante, né, que está dentro de si. Como é que se busca isso? Era o que eu ia perguntar. Como é que busca? Não. Pois é. Como se busca o diamante? Novamente, você caiu na armadilha. A serpente está dizendo, procura a sabedoria. Vai atrás, você consegue. Ou seja, é o racionalismo alimentando o racionalismo. Você não vai conseguir esse diamante. Porque, como dizia um outro mestre indiano, tudo pode ser visto à luz do dia, menos à luz do dia. Então, se você for procurar o diamante como um objeto, você está coisificando você mesmo. Você não pode procurar por você mesmo, porque você não está em lugar nenhum que não seja aqui. Você não pode procurar você lá. Você não pode, aliás, você não pode nem se procurar. A não ser que você se confunda com um objeto. E você não é nada daquilo que está fora de você. Você é, e ponto final. Nós damos valor ao que não está em nossas mãos. Ao que está mais perto. A nossa retina, a gente não dá valor, mas ao que o olho vai buscar. A sua exclamação sobre a questão da razão, né? É esse peso enorme que é a razão.
Ramana Maharshi, ele perguntava lá em Tiruvannamalai, na Índia, ele costumava perguntar, por que você carrega a mala sobre a cabeça quando viaja de trem? Se ele carrega você e a mala, por que não deixá-la no assento e viajar tranquilo? Mala vem do latim, quer dizer impedimenta. Então, a mente é o que nós carregamos, a carga, como você falou, é o nosso impedimento. Então, por que você não deixa a carga no chão? Qualquer estímulo, qualquer esforço que você fizer para buscar a paz, é a melhor maneira que você tem para se afastar da paz. É como aquelas imagens de Cariátide, a deusa que fica nos templos romanos, né? Na base dos sustentáculos, que ela dá a impressão de que ela está segurando, sustentando, né? Quando na verdade ela está embutida. Assim é todo as nossas tentativas, nosso querer fazer alguma coisa. Nada precisa ser feito. Em uma das suas histórias, você falou, né, para nós de um Deus cansado de ser chamado, cansado de ser louvado, cansado de ser explorado, cansado de tudo. Né? Como é que você se relaciona com esse Deus? Você falou um pouco sobre a meditação, que a meditação é meio confusa, meio mentira, sei lá. E aí eu pergunto para você, como é que você lida com esse Deus? Como é a tua história com isso, dentro desse contexto? Olha, para que eu me relacionasse com Deus, seria necessário, antes de tudo, que eu estivesse separado de Deus. Você não pode se relacionar com alguma coisa se você não estiver longe dela ou perto dela. O amor não pode amar o amor, porque você é o amor, mesmo quando você se esquece que você é você. Lembrando Papaji, esqueça tudo que pode ser esquecido e conheça a si mesmo para ser aquilo que nunca pode ser esquecido.